Olá, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo realizado na China revelou que dormir mais nos dias de folga pode reduzir os riscos de doenças cardíacas. Durante a semana, as demandas do trabalho e a rotina agitada dificultam um descanso reparador. É comum que muitas pessoas durmam pouco, e muitos estudos já mostraram que a privação de sono, caracterizada por menos de 7 horas dormidas por noite, pode trazer riscos à saúde. Mas uma nova pesquisa sugere que é possível sim recuperar o sono, dormindo por mais tempo aos finais de semana. Esse repouso compensador pode reduzir o risco cardíaco em até 20%. O estudo do Laboratório Estatal de Doenças Infecciosas, em Pequim, na China, será apresentado no Congresso Anual da Sociedade Europeia de Cardiologia, que acontece neste fim de semana, em Londres, no Reino Unido. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores usaram dados de quase 91 mil pessoas envolvidas na pesquisa, durante cerca de 14 anos. Eles avaliaram a relação entre sono compensado no fim de semana e doenças cardíacas, com base em informações registradas em dispositivos que monitoram dados, como batimentos cardíacos, distâncias percorridas e calorias gastas, com base nos movimentos. Para avaliar a saúde cardiovascular, os pesquisadores também analisaram registros de hospitalização e foi possível identificar diagnósticos de doenças cardíacas. E agora falando sobre o clima, dados publicados pela Agência Meteorológica Japonesa mostram que o país oriental viveu este ano mais um verão de temperaturas recordes e igualou o nível registrado em 2023. A temperatura média no Japão entre junho e agosto foi 1,76 graus Celsius superior à média do período, o nível mais elevado desde o início das estatísticas em 1898. Dados publicados pela Agência Meteorológica Japonesa mostram que o país oriental viveu este ano um verão de temperaturas recordes e igualou o nível registrado em 2023. O Japão registrou em 2024 o mês de julho mais quente desde o início da compilação dos dados, 2,16 graus Celsius acima da média. Esta marca supera o recorde de 1,91 graus Celsius acima da média de julho de 2023. Autoridades locais garantem que em Tóquio, 123 mortes foram atribuídas ao calor em julho. Em agosto, o Copérnicus, o Observatório Europeu da Mudança Climática, afirmou que é cada vez mais provável que 2024 seja o ano mais quente já registrado no planeta. Temperaturas recordes foram observadas no Mar Mediterrâneo, no arquipélago ártico de Svalbard, na Noruega, e na capital ucraniana, Kiev, somente nas últimas semanas. Cientistas afirmam que as emissões de combustíveis fósseis estão piorando a duração, frequência e intensidade das ondas de calor em todo o mundo. E a Agência Estatal de Meteorologia confirmou que após uma temperatura média de 25 graus, o mês de agosto foi o mais quente registrado na série histórica, na Espanha peninsular. O calor segue estabelecendo novas marcas pelo mundo. Com uma temperatura média de 25 graus Celsius, o mês de agosto de 2024 foi o mais quente registrado na série histórica da Espanha peninsular. Os dados foram anunciados pela Agência Estatal de Meteorologia na rede social X, antigo Twitter. A temperatura média superou em 0,2 os meses de agosto de 2003 e 2023, que eram os meses mais quentes até agora. Com os dados registrados nos primeiros 8 meses do ano, 2024 já desponta como o ano mais quente da série histórica, empatado com 2022. Especialistas acreditam que os anos mais quentes desde o início dos registros podem acabar sendo os últimos 4. Tanto 2022 como 2024 tiveram uma temperatura média de 15,8 graus Celsius, enquanto 2023 e 2020 registraram 15,7 graus Celsius. A Espanha enfrenta episódios de calor cada vez mais frequentes, às vezes fora dos meses de verão, que preocupam os cientistas. Em 2023, o país sofreu 7 ondas de calor. Desde 1975, a duração destes episódios aumentou 3 dias por década no país europeu. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que o Natal será em outubro no país, como uma forma de agradecimento ao povo venezuelano. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, em um programa de auditório
que ele mesmo apresenta semanalmente. Não é a primeira vez que Maduro recorre à antecipação das celebrações do Natal no país. Em 2020, ele adiantou o Natal para 15 de outubro, em meio à pandemia. Na ocasião, a data foi marcada pela liberação de recursos para a compra de brinquedos. O adiantamento da celebração natalina coincide com um momento de tensão política e militar no país. Depois das eleições presidenciais de 28 de julho, oposição e boa parte da comunidade internacional colocam em xeque a legitimidade da reeleição de Nicolás Maduro para mais um mandato. Ele governará a Venezuela até 2031. Em meio a protestos e à pressão internacional, oriundas principalmente dos Estados Unidos e União Europeia, a Procuradoria venezuelana, aliada do chavismo, pediu a prisão do candidato oposicionista, Edmundo González, que reivindica a vitória nas eleições e pede a divulgação das atas das urnas. O pedido foi acatado pela Justiça, também considerada um braço do regime de Maduro. E olha só isso, autoridades suecas pediram à população que mantenha as crianças com menos de 2 anos longe das telas. O pedido ocorre no momento em que o governo publica novas recomendações sobre o tema. A Agência de Saúde Pública da Suécia disse que crianças menores de 2 anos devem ser mantidas afastadas de todas as telas. Entre 2 e 5 anos, os menores devem passar no máximo 1 hora por dia em frente a monitores. A orientação sobe para até 2 horas entre as idades de 6 e 12 anos. O pedido ocorre no momento em que o governo publica novas recomendações sobre essa questão. Em relação aos adolescentes entre os 13 e os 18 anos, a agenda recomenda em comunicado que passem no máximo 2 ou 3 horas por dia em frente às telas. O Ministério da Saúde Pública lembra que durante muito tempo os smartphones e outras telas entraram em todos os aspectos da vida das crianças do país escandinavo. Os adolescentes entre os 13 e 16 anos passam em média 6 horas e meia por dia em frente a uma tela, fora as horas que estão na escola. O governo sustenta que o hábito deixa pouco tempo para atividades em grupo, atividade física e sono adequado. O Ministério também recomenda não olhar nenhuma tela antes de dormir e deixar tablets e celulares fora do quarto das crianças durante a noite. De acordo com os estudos usados pela Suécia, ficar muito tempo em frente a uma tela pode levar a sintomas de depressão e negligência no autocuidado. E centenas de rãs australianas ameaçadas de extinção se amontoam dentro de uma sauna improvisada, protegidas do frio do inverno de Sydney. O abrigo nada mais é do que uma pequena estufa contendo tijolos pintados de preto, aquecidos pelo sol. A inovação protege os anfíbios de um fungo mortal. Essas rãs foram salvas de um fungo carnívoro ao se beneficiarem de saunas improvisadas, que na verdade são pequenas estufas. O Chytrid, um patógeno mortal transmitido pela água, correu o mundo, dizimou espécies e ameaça exterminar ainda mais anfíbios. A pesquisa aqui é focada principalmente em rãs Green e Golden Bell, que foram afetadas assim como muitas espécies australianas. Quando o fungo Chytrid apareceu, populações e mais populações de anfíbios começaram a desaparecer. Anthony Waddell, biólogo da Universidade de Macquarie de Sydney, disse que sua equipe encontrou uma solução simples, pelo menos para as rãs da região. A inovação é muito simples, é apenas uma pilha de tijolos que colocamos dentro de uma pequena estufa. A coisa toda custa bem pouco, então em nossos experimentos descobrimos que cerca de 3 em cada 4 vezes, quando saíamos para pegá-las e observá-las, as rãs estavam no abrigo térmico, os tijolos. Pode ficar quase 15 graus Celsius mais quente dentro dessas saunas, o que afasta o fungo Chytrid. As rãs desempenham um papel vital no ambiente e são conhecidas como bioindicadores, que são usados para avaliar o quão saudável é um ecossistema. Sem elas, ecossistemas inteiros podem entrar em colapso. Sabemos que em áreas onde as rãs diminuíram devido ao Chytrid, as doenças humanas podem aumentar, porque esses anfíbios são excelentes predadores de insetos, incluindo mosquitos, que transmitem muitas doenças humanas. Globalmente, 41% das espécies de rãs estão ameaçadas de extinção. É o que diz um estudo recente da União Internacional para a Conservação da Natureza.
Embora as saunas improvisadas tenham efeito imediato somente em poucas populações de rãs, a ideia dos cientistas do projeto é desenvolver meios de aumentar rapidamente o campo de ação, tanto em área como em espécies. E esta edição fica por aqui. Eu te agradeço muito pela companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!